E hoje estou com um pesquisador muito interessante, o professor Dr. João Batista Baldo. Ele vai entrar numa importante área que o mundo precisa. Áreas estas que são estratégicas. E ele vai explicar sobre materiais refratários. Professor, me explica uma coisa. O que vem a ser esses materiais e a importância desses materiais para o mundo? Bom, a definição semântica de refratário, que você encontra nos dicionários, diz que refratário é aquele que se recusa a obedecer ordens. E é isso que a gente quer num material, principalmente quando ele tem que suportar condições extremas de alta temperatura, sob ação de carga, corrosão química, erosão mecânica. Isso é que é um refratário, é um material que em condições específicas de uso, em alta temperatura, ele consegue aguentar carga, erosão, corrosão química, sem deformar ou fundir. Esse é o que é um refratário. Então é um material produzido por uma indústria que é uma indústria estratégica. Ela é uma indústria que habilita todas as outras. Não existiria civilização moderna se não existissem a indústria refratária, se não existissem os materiais refratários. Todos os processos de alta temperatura, quer dizer, contenção de alta temperatura, seriam inviáveis se a gente não tivesse os materiais refratários. E aí a civilização não existiria, simplesmente. Então, a indústria de cimento, petroquímica, metalúrgica, não existiria se não fossem os materiais refratários. Onde que entra os refratários para os leigos, para as pessoas mais comuns? Onde eles entram na indústria petroquímica e tantas outras como foram citadas pelo professor? De que forma e como? Bom, os refratários eles existem basicamente em dois formatos, duas classes, que são os refratários que a gente fala formados, aqueles que têm uma forma previamente definida no fabricante, e os refratários monolíticos, que são aqueles que vêm na forma de material granulado, em pó, onde se mistura um líquido ou água, um líquido especial ou água, e ele é moldado no local. Então, você vê, um forno de cimento, que produz cimento, ele é um forno que é um tubo de 90 a 100 metros de comprimento. O forno de cimento que produz o cimento, a carga que vai produzir o cimento, ela passa por várias etapas de condições. Por exemplo, ela passa por uma etapa inicial de pré-calcinação, depois ela vai para a calcinação, depois ela vai para uma fase que é chamada de clinkerização. Então, esse forno é um forno rotativo, que ele fica rodando, e a carga vai se dirigindo até o seu ponto final, escorregando dentro desse forno. E esse forno é todo revestido com material refratário. E chega lá na ponta, onde a carga o clinker, que é o agente do cimento, o clinker depois é moído, vira o cimento, ele então atinge, para formar o clinker, uma temperatura da ordem de 1450 graus e numa condição de extremo ataque químico nas paredes desse forno. Se esse forno não fosse revestido com um refratário adequado, não ia durar 10 minutos. Então, é uma carcaça metálica revestida internamente com materiais refratários que, no fundo, sai o clinker, e esse clinker é agressivo, e o refratário aguenta isso durante meses, anos, né? E para você ver também, onde é produzido o que se origina, o produto principal para originar o aço, que é o ferro gusa, produzido num equipamento chamado alto-forno. Um alto-forno é simplesmente um equipamento descomunal. Ele tem 14 metros de diâmetro, tem 10 andares de altura e ele é todinho revestido com material refratário. E a carga desse alto-forno consiste do sinter, que é o minério de ferro preparado, pelotizado para reagir melhor. É uma carga de sinter com um pouco de calcário e coque metalúrgico. E esse coque é que vai dar as condições de redução do óxido de ferro do minério a ele produzir o ferro metálico, que na presença do coque, que é carbono, ele se enriquece em carbono até 4,5% e forma o ferro gusa. E esse aí, o ferro gusa é o quê? É o precursor do aço, porque depois o ferro gusa é tratado, refinado, tirando as impurezas dele, principalmente silício, fósforo e enxofre, e depois ele passa por vários processos até ele culminar com adições de liga, formando os aços especiais que a gente tem. Então, em todas essas etapas, se não tiver o refratário revestindo os equipamentos, não se produz nada.
Não se produz o aço, não se produz a chapa metálica para o carro, não se produz os ferros de construção civil, não se produz nada disso, né? E outra coisa, por exemplo, vamos pensar em coisa mais aprofundada, mais high-tech, para produzir um lingote de silício para fins de chip, produzir os chips dos computadores. Você precisa de um forno extremamente controlado, com temperaturas extremamente controladas e elevadas, e um cadinho capaz de suportar o quartzo fundido que vai crescendo, né, depois de você transformar esse quartzo em silício por redução, ele vai crescendo um cristal único, um monocristal de silício metálico, em temperaturas aí da ordem de 1.500, 1.600 graus. Isso daí, então, só é possível através de você ter alguém que contenha isso, e contenha de maneira a não contaminar. Ou seja, um silício para fins de computadores, para fins de chip, ele vai receber umas dopagens depois, ou com germânio ou outro tipo de material, né, para dar o que se quer num chip. Esse material ele tem que ter extrema pureza, e só consegue isso se você tiver um cadinho que não contamine ele. E só um cadinho refratário apropriado para isso é que vai permitir que você tenha depois o chip que enriquece o seu computador, por exemplo.